nesta hora, que ansioso te quero ouvir, eu falar da valor e restaura, e mais sábio que faz o porvir. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso soberno, de alegria e paz eterna. Glória a Deus. Podemos, irmão, dobrar o nosso joelho, a nossa oração, ela terá um período de aproximadamente 15 minutos, porque o nosso culto está programado 1 hora somente para todas as reuniões. Amém, irmãos? Então, todos têm liberdade da oração. Glória a Deus. Abençoa as autoridades, Senhor. Dá-lhe sabedoria, Senhor eterno. Mas abençoa os nossos governantes, Senhor. Tu vês a luta que cada um está passando. O presidente da nossa república, Senhor. Queremos te pedir também, Senhor, por todos aqueles que estão em eminência, ó Pai. Toma nas tuas mãos. Faz uma grande obra, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor eterno, dá-nos graça, sabedoria para administrar o teu trabalho, a tua obra, Senhor, para que possamos fazer com prudência, Senhor eterno. Ó Deus, aleluia. Oh, Pai eterno, santo, santo, abençoe a tua família, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido sobre cada um de nós. Oh, meu Deus, Pai, Deus de misericórdia, Deus Pai, Deus que cuida de cada um de nós. Nosso Deus que tem nos consolado, que tem nos dado a tua mesa, que tem nos honrado em cada coisa que nós temos feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela sua proteção. Obrigado, Senhor, pela porta de emprego que tem concedido a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por estender a sua mão sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, Senhor. Porque sem a sua proteção nós não somos nada, Pai. Por isso nós te agradecemos, Deus, pelas misericórdias que o Senhor tem concedido, que o Senhor tem dado sobre nossas vidas, Pai. Abençoa o nosso pastor Mário Miro, onde ele tem feito em seu trabalho, Deus. Tem cuidado das suas ovelhas, né, neste lugar, Senhor. Ele tem medido esforços, Senhor. Ele tem levantado e tem ajudado cada pessoa que ali necessita da sua vida, Pai. Por isso nós pedimos a sua proteção, Senhor, que ele possa estar renovado, restaurado, cheio do Espírito Santo, para poder fazer o seu trabalho aqui nesta terra, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Abençoa ele, a sua família, que todos sejam de cuidado do filho. Cuida também de todos os nossos pastores, pastor Francisco, Senhor, pastor Elvio, Senhor, nosso pastor Elvio, Senhor, também dessa congregação, todo esse ministério, todos os servos que aqui estão, essas crianças que estão aqui conosco, Senhor, senhora, jovem, adolescente, grupo do Senhor, senhora, de toda a igreja,
vamos, Senhor, nada, nós somos dependentes de Cristo, sem a sua dependência, Senhor, nós não somos nada. Por isso nós te pedimos, ó Pai, nos ouve, nos dê a sua glória, Senhor, nos glorifica, nos santifica, Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja em nossas vidas, Pai, para que nós possamos vencer essa batalha, essa vermelha, e sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus e poder dizer, é a vitória nossa, em nome de Jesus, através do teu Filho, qual nos defendeu, o qual passou por todas as dificuldades, o qual suportou todas as dificuldades, Senhor. Ele nos ensinou que nós temos que ser fortes, cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos vencer essa luta, essa peleja, Senhor. Por isso nós queremos aqui, Pai, unido nesta igreja, através aqui do seu servo, Pai, e pedir perdão, Senhor, por tudo que nós cometemos contra ti, Pai, pelas nossas falhas, perdoa, Deus, perdoa nossos amigos, nossos inimigos, que nós estejamos de coração de perdão, coração cheio da sua misericórdia, Pai, que nós possamos ser agraciados na sua vida, através da nossa humildade diante de vós, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos suportar todas as dificuldades, Pai, para que nós possamos, Senhor, sair daqui glorificado em Ti, cheio da Tua vitória, cheio da Tua paz, cheio do Teu amor, para que nós possamos distribuir esse amor para os nossos lugares, cada um de nós, Senhor. Oh Deus, Pai, nós acreditamos em Ti, Senhor. Nós temos fé, nós temos aqui ajoelhado e orado, Senhor. Nós estamos aqui humilhados a Ti, nós estamos aqui, Senhor, todas as noites de oração, Senhor, pedindo aos nossos irmãos, Senhor, bênçãos sem medida sobre a vida de cada um deles, Pai. Nós já colhemos seus frutos, Senhor, e nós já passamos por algumas dificuldades, Senhor, e nós não perdemos nenhum dos frutos, Pai. Isso mostra que só o Senhor é Deus no meio de cada um de nós, Pai. A luta vem, a batalha vem, mas a vitória é contigo, Senhor. O Senhor tem nos dado a sua vitória sobre nossas vidas, na vida dos nossos irmãos que aqui está conosco, Senhor. Cada um aí com as suas dificuldades, mas nós estamos passando por esse momento difícil, Pai. Um momento no qual a gente não estava preparado, mas o Senhor prepara cada um dos seus servos para passar essas condições, Pai. Por isso nós te glorificamos, por isso já é glorificado, o Senhor é santo, e nós acreditamos nessa santidade, Pai. Este momento foi um momento onde a nossa fé foi fortalecida, Senhor, porque aí nós vimos que nós somos dependentes de Ti, Pai, porque sem a sua dependência nós não somos. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado pela proteção das nossas famílias, Pai. Oh, aleluia, Deus. Está distante deste lugar, Senhor. Quando tem ali contigo, o Senhor tem protegido cada um deles, Pai. E eles também passaram por este momento, por essa mesma dificuldade que nós passamos, Pai. O Senhor tem te honrado e dado a sua glória sobre a vida deles, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor. Santo, santo, santo é teu nome. Ó Deus, ó Pai, ajuda-nos cada vez mais a fazer a tua obra. Ensina-nos a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se me alegra atento ao teu mandar. Graças a Deus, irmãos, como eu disse, o nosso culto, a nossa reunião será no período de 1 hora, e dentro desse horário, Deus vai nos dar graça e condições de fazer a sua obra.
Nesse momento nós vamos adorar a Deus. Vamos louvar com o hino de número 477. Vamos louvar nesta noite. Sedes forte, irmão, na lida, é Cristo quem vos conduz, garantindo eterna vida aos que trilharem na luz. Se andai na luz de Cristo, libertos da eterna dor. Capítulo de número 9, versículo de número 32. Vamos falar de milagre esta noite, através da palavra do Senhor nosso Deus. Atos 9, 32. Amém? Vamos ler todos juntos a palavra de Deus. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lídia, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram todos os que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lídia, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões
que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão de Pedro. Glória a Deus! Aleluia! Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero convidá-los também para uma leitura da palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que nos diz: E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus... E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus lhe tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Graças a Deus. Podem tomar assento, amados. Meus irmãos, esse texto, desde o começo do versículo 1 do capítulo 6, fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus. Jesus estava voltando de Jerusalém e estava outra vez na região da Galileia. Voltava de Jerusalém da festa dos judeus, uma das festas dos judeus, onde o Senhor, nesta festa, quando se juntavam muitas pessoas ali em Jerusalém para celebrar a festa, pelo menos 3 das principais festas são conhecidas dos irmãos: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes. A outra, essas são as principais festas. E numa dessas festas, o povo ia a Jerusalém adorar a Deus. E numa dessas festas, Jesus foi também. Jesus, que morava na região da Galileia, foi para Jerusalém. E ali ele curou um homem do tanque de Betesda, que os irmãos conhecem. Foi notório em toda Jerusalém. Jesus volta para a Galileia e, estando na Galileia, tomou um barco e foi para o outro lado do mar. É cheio de montanha ali, já que o mar da Galileia é um lago, como se os irmãos vissem isso aqui, e ele fosse assim, ó. Então Jesus toma um barco, vai para esse lado, montanha, e Jesus começa a subir aquela montanha com os discípulos e começa a ensinar-lhes a palavra, e ele nota que está vindo uma grande multidão.
Mas todos já sabiam que tinha havido em Jerusalém, que o Senhor tinha feito, e outros milagres que o Senhor havia operado. Diz esse mesmo evangelista que, se fosse contar tudo o que Jesus fez, os milagres que Jesus operou, o mundo todo não daria para escrever, os livros todos não dariam conta para escrever os milagres que Jesus realizou. E Jesus, então, conversando com os discípulos, nos diz a palavra de Deus que quando a multidão se aproximava para que ali ouvisse o Senhor, e também levava muitas pessoas enfermas para que elas fossem curadas por Jesus. Jesus então, naquele monte, com os discípulos, fez uma pergunta a um deles, bem aqui no versículo de número 5. Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. É claro que os outros também estavam ouvindo, mas ele perguntou a Filipe: onde a gente vai comprar comida para toda essa gente que está chegando? Diz o versículo 6 que o Senhor fez essa pergunta para experimentá-los. Dizia isto ele para o experimentar, porque ele bem sabia o que ele ia fazer, mas fez essa pergunta para ouvir Filipe dizer alguma coisa. Não é assim que Deus faz com a gente? Deus já sabe o que é que vai acontecer, mas ele faz uma pergunta para a gente como se ele não soubesse, nós que temos que responder para ele. Porém, na realidade, o Senhor deseja que você bote para fora o que você está pensando, que o Senhor deseja que você diga quem é Ele. Aleluia. Diga que Ele pode fazer, diga que Ele faz. Quando estivermos num momento difícil e o Senhor nos faz essa pergunta, a gente pode dizer: Senhor, eu sei que Tu vives, eu sei que Tu és poderoso, Tu podes fazer. Quantas perguntas o Senhor não fizera aos discípulos, cada uma que ficava difícil eles responderem, mas o Senhor queria ouvi-los. O que ele está pensando? Quando uma pessoa, você quer ouvir algo dela, não tem outro jeito a não ser você perguntar. A não ser você perguntar. Isso em filosofia é discutido muito sobre essa questão. Aristóteles fazia muito isso em suas aulas, teve os seus mestres aí como Platão e Sócrates também. Eles chamavam de ironia. Eles perguntavam para arrancar dos seus alunos o que eles tinham a dizer. Pode ver que numa aula, quando a gente começa o assunto ali a explanar, é muito legal quando nós, professores, começamos e pegamos um desses Filipes assim, e a gente pergunta: fulano, geralmente eu chamava aqueles do fundo, muito da frente, não, já estão muito em evidência ali, é o do fundo, do meio, mas também os da frente. Você tem que chamar alguém. O que você acha sobre isso, dessa aula? Ora, o cara não tinha estudado nada. Alguns deles ainda dizem: o senhor que é o professor. Às vezes não tem o que falar, né? O senhor que é o professor, o senhor que sabe. E alguns deles já têm algum conhecimento também. A vida é muito dinâmica, precisamos sempre ouvir os alunos, que eles têm a dizer sobre aquele assunto, para saber até como você abordar para a classe. E Jesus então perguntou a Filipe. Os outros ouviram. E diz aqui a palavra do Senhor, que Filipe disse: 200 dinheiro não dá para comprar pão para esse povo todo.
para que eles pudessem comer pelo menos um pouquinho. Não dá. 200 dinheiro. Olha, o pastor Mário Nilo, ele, que está à frente da igreja e coordena, claro, toda a ação social da igreja, e quando vai para o Monte Sião, lá, não é mais de 100 reais, eu acredito, ali, não é? Para um lanche daquele povo. Inventar um lanche daquele povo, de pão que eu estou falando, pão e todas as coisas ali. Não é isso? É mais de 100, é muita gente. E olha que nós estamos falando ali, pastor, de o quê? 70 pessoas. 70 pessoas. Você imagina 5.000. Aí os discípulos, não tem como não. O que é que a gente vai fazer com esse povo aí? Aí Filipe disse, não tem condições, nem que a gente comprasse 200 dinheiros aí. Quando se refere a isso, geralmente um dinheiro era um dia de serviço de um trabalhador. 200 denários, 200 diárias. Não dá para a gente alimentar esse povo. Os outros estavam ouvindo, presta atenção. E aí o irmão de Pedro, chamado André, estava entre eles ouvindo. Eu não sei se eu não sei se ele quis ouvir do Senhor alguma coisa, porque veja só, humanamente falando, ele disse, ó Senhor, tem aqui de salão, não vai errado, meu irmão. Senhor, tem aqui um rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele mesmo diz assim, mas o que é isso, meu Deus? Veja como Deus trabalha, meus amados. Veja como o diabo ali, Deus trabalha. Veja que nessa pandemia como Deus trabalhou, quantos corações transformados, quantas mentes renovadas, quantos pensamentos positivos afloraram, meus amados. Aleluia! Quantas orações rendidas. É verdade. Quantos clamores aí. Fala, Senhor. Que foram para os céus em um tom diferente, como antes não faria. Mas agora o Senhor está diante deles, não responde, pede, começa a partir e colocar em cestos, até se fartarem. Milagre da multiplicação dos pães. Nós podemos, irmãos, colocar a nossa fé em ação. Não é só pão que o Senhor multiplica, não é só peixe que o Senhor multiplica. O Senhor multiplica todas as coisas que Ele deseja multiplicar. Aleluia! O Senhor vai multiplicar muitas pessoas aqui de uma oração fervorosa, de uma contrição sincera diante de Deus, de uma vida santa e irrepreensível. Vai fazer com que as pessoas entendam que essas coisas que nos apegam aqui na terra, elas de nada valem, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Ele é o Senhor. Quando viram isso, eles disseram, não, esse daí verdadeiramente é Deus. Esse é Deus. Esse é Deus. E assim a gente pode dizer, esse é o nosso Deus. Aleluia. Que não deixou desta igreja ninguém cair por terra, não teve letalidade nenhuma, meus amados. Isso é uma bênção. Aleluia. Já que o pastor disse aqui, eu tomo a sua palavra, pastor, na condição aqui, irmão, que nem hospital tem, a gente não tem para onde ir, não adianta dizer que não tem mesmo. Não temos para onde ir, a não ser recorrermos a Deus e aos nossos irmãos, que foi muito importante. E eu me lembro, quando eu estava conversando com o pastor, estava em Macapá, quando Gracilene não estava muito bem, e conversamos, e a preocupação
De quê? Porque todo mundo estava, irmão, numa situação muito difícil. O que fazer, o que tomar? O presidente quer um remédio, o ministro não quer, a OMS diz que não, depois diz que sim, e assim aquela dificuldade toda. Aí o pastor conversou com o seu sobrinho que é médico, receitou o quê? Os 3 medicamentos básicos, não é isso? E os irmãos foram tomando e eles sempre falando: olha, esse aqui é bom, olha esse aqui, o kit é esse aqui, até ele chamou de kit é esse aqui. E Deus deu livramento, meus amados, aos nossos irmãos. Isso é motivo de nós nos alegrarmos do Senhor. Vamos realmente, meus amados, convergir os nossos passos para Deus, mas de maneira sincera e de maneira intensa diante de Deus, porque a vida pertence a Ele. A qualquer momento Ele pode tirar. Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Nada, irmãos, o nosso Deus ainda é o mesmo. O profeta Isaías diz: não temas, 47, eu sou contigo, não te espantes por suceder, não ficamos espantados, não ficamos temerosos, levantamos as nossas vozes, e glorificamos a Deus, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu não posso me defender do vinho, você não pode se defender, mas há um Deus que pode nos livrar. Glória a Deus. Pastor, eu glorifico a Deus que eu não peguei aqui. Você que já pegou, glorifica a Deus porque venceu também. Em nome de Jesus, é uma vitória grande. Em nome do Senhor nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos adorar a Deus com mais um hino. Que contribuir, dar a tua graça. Não deixe de faltar o seu pão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 413. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele eu quero andar. Me conduz ao bom descanso, para os campos verde flor, refrigério.
lá do interior, lá da margem do rio, lá do Caracuru. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando a situação se agravou, eu falei com eles, o médico, e se não temos aquele requisitão, o que tem? Eu passei para ele o que temos, e ele elaborou lá um projeto. Eu peguei e mandou a receita até em áudio, passei para o Mamar, a farmácia nos forneceu completa por 11 pessoas. E o pastor, o nome do Senhor foi glorificado. Dentro de 3 dias, por isso, ali está o moço, dentro de 3 dias, você já vê a diferença. Todo mundo recuperando e glorificando a Deus. Porque a verdade, irmão, não está tanto no remédio, mas está na bênção do Senhor. Eu não sei o que eu tomo, mas Jesus sabe. Antes, eu gostaria de fazer o culto. E eu achava que começa às 19h30 ou às 19h? 19h30. O mesmo horário. O mesmo horário nós vamos começar. Você vende, irmão, você sente assim, vai dar tudo certo. Porque se nós não tirarmos de nós esse medo, esse espanto, nós vamos ficar todo o tempo amedrontado, que nunca vai dar certo e vai dar certo. Porque Deus só opera quando você tem atitude. Uma irmã me falou, pastor, mas eu tenho muita fé. Irmã, não precisa. Essa tua fé está do tamanho de um grão de mostarda, passa monte de um lado para outro. É ou não é, irmão? Se tu tem muita fé e não está colocando no lugar certo, não vai adiantar nada. É preferível ter uma fé pequena e no lugar certo, que Deus vai honrar. Porque senão, irmão, nunca nós vamos abrir isso. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém.